O Lobo da Faria Lima. Essa é a história do Banco Master que você precisa saber. O maior escândalo financeiro e talvez o maior escândalo de todos da história do Brasil. Pois é, meus amigos, amanhã você vai às ruas contra o Banco Master e contra esse esquema que ficou gigantesco. Mas antes de você ir, você precisa saber tudo, para você ficar verdadeiramente indignado e verdadeiramente informado sobre esse que eu volto a repetir, que é possivelmente o maior escândalo de corrupção da história desse país. No dia 17 de novembro, o empresário Daniel Vorcaro se preparava para desembarcar para Dubai, a bordo do seu avião Falcon 7X de 80 milhões de reais, supostamente para finalizar a venda do seu banco, o Banco Master, para investidores árabes. Logo antes de embarcar, no entanto, ele foi interceptado por agentes da Polícia Federal. A operação Compliance Zero foi deflagrada. Vorcaro foi preso ali mesmo, no momento em que tentava deixar o país. Esse foi o estopim para o maior escândalo de corrupção financeira da história do Brasil, com a liquidação do banco que contava com 56 bilhões em passivos, resultando em um custo de 41 bilhões para o FGC, o maior resgate da história. Mais de 1,5 milhão de investidores serão prejudicados por um esquema que envolvia ministros do STF, senadores, ministros, deputados, governadores de todos os partidos e orientações políticas do Brasil. Essa é a história do Lobo da Faria Lima, Daniel Vorcaro, e de como ele construiu uma pirâmide financeira de dezenas de bilhões, comprou proteção política nos 3 poderes e agora está fazendo de tudo para sequestrar a nossa república de uma vez por todas. Daniel Vorcaro nasceu em 1983 em Belo Horizonte, filho de Henrique Vorcaro, um corretor de imóveis que levava uma vida boêmia, frequentando bares e festas. A vida da família mudou quando o avô Serafim levou Henrique para a Igreja Batista da Lagoinha, então comandada pelo pastor Márcio Valadão. Desde então, a família se tornou doadora recorrente da Lagoinha, até o ponto em que, em 1997, essas doações viabilizaram a compra de uma emissora de TV, a Rede Super. Foi lá que o jovem Daniel ganhou seu primeiro programa, o Supersônica, uma atração musical voltada para o público gospel. Desde aquela época, os Vorcaro tinham relações, no mínimo, suspeitas, estranhamente próximas com a família Valadão, que geria a Lagoinha. Certa vez, nos conta uma reportagem da revista Piauí, André Valadão, filho do pastor e hoje líder da igreja, teria dito aos amigos que sonhava em ter uma BMW. Veja bem, não parece muito o sonho de um pastor, alguém correto, certo? Parece que ele comprou o carro em prestações e logo teve dificuldades para pagar. Sabendo disso, o bondoso Henrique Vorcaro simplesmente rasgou as notas promissórias e quitou o veículo. Depois disso, o André chegou a dizer que Deus fez um milagre. Imagina agora que Deus tem um nome, ele se chama Vorcaro. A irmã do Daniel Vorcaro, por sua vez, Natália Vorcaro Zettel, lembra desse sobrenome, também virou pastora na Lagoinha. Seu marido, Fabiano Zettel, que foi preso na semana passada enquanto tentava fugir do Brasil, era o elo entre o Banco Master e a igreja. Olha que lindo. Na festa de 15 anos da filha do Daniel Vorcaro, uma festa que custou 15 milhões de reais e teve a presença de artistas internacionais como a Loki e o Chainsmokers, a menina dançou a valsa, veja só, com o filho do André Valadão. A Lagoinha do Valadão está sendo investigada agora também na CPMI do INSS, o maior esquema de desvio de dinheiro de aposentados da história do Brasil. O esquema funcionava assim. Associações como a Amar Brasil Clube de Benefícios faziam descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e os pensionistas, muitas vezes sem que as vítimas sequer soubessem. Estima-se que foram mais de 6 bilhões desviados dessa forma. E para onde ia o dinheiro? Parte deles, segundo as investigações, chegou à órbita da Igreja Lagoinha. Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil e um dos Golden Boys investigados pela CPMI, é fiel da Lagoinha. E não é um fiel qualquer. Ele teria bancado a festa de Réveillon da igreja no Allianz Parque em 2024. No Allianz Parque. No depoimento à CPMI, quando perguntado se ele já tinha transferido dinheiro para o Clavaforte Bank, a fintech do André Valadão, o Gomes usou seu direito de ficar calado. Essa mesma fintech saiu do ar para manutenção programada exatamente no período em que Daniel Vorcaro foi preso. Coincidência? A Lagoinha divulgou nota negando qualquer envolvimento, mas os fatos são teimosos. A família Vorcaro financiou a compra da Rede Super para a Lagoinha. Daniel Vorcaro apresentou o programa gospel na emissora. Henrique Vorcaro quitou a BMW de André Valadão. A filha de Vorcaro dançou a valsa com o filho do Valadão numa festa de 15 milhões de reais. E agora descobrimos que a fintech do pastor pode ter sido usada para circular dinheiro roubado de aposentado. Em meio a essas relações quase incestuosas entre as duas famílias, Daniel de repente apareceu com dinheiro para comprar um banco. Saul Sabá, dono do antigo Banco Máxima, foi inabilitado pelo Banco Central por gestão fraudulenta e ofereceu o banco aos Vorcaro. Em 2019, ele obteve autorização para assumir o controle do novo banco. Em 2021, o rebatizou com o nome atual, Banco Master. Em 5 anos, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões para 4,7 bilhões. A carteira de crédito foi de 1,4 bilhão para 40 bilhões. Um crescimento muito fora de qualquer padrão normal. E, como vocês podem imaginar, sustentado por práticas muito além do limite da moralidade e da legalidade. Desde o início, o Master causou um apavoro no mercado financeiro, oferecendo títulos de dívida pagando até 140% do CDI,
enquanto a média do mercado gira em torno de 80% a 100%. Mesmo bancos menores como o Master podem chegar a 110%, 120%, mas a oferta do Master era sem precedentes e por isso inundou a Faria Lima. Nesse sentido, a primeira pergunta que temos que fazer é: por que diabos o Banco Central autorizou a emissão desses títulos? O FGC enviou cerca de 38 alertas formais ao Banco Central, na época do Roberto Campos Neto, ele mesmo o herói da Faria Lima que foi indicado pelo Bolsonaro, sobre o crescimento estranho e anômalo do Banco Master. 38 avisos. Não foram 2 nem 5, foram 38. O Banco Central do patriota Roberto Campos Neto ignorou e o Master continuou crescendo. E o que ele fazia com o capital oriundo desses títulos? O Master comprava participação em várias empresas em dificuldade, muitas em recuperação judicial. Foi Light, foi Oi, foi Gafisa, CVC, Ambipar, entre muitas outras. Além disso, eles também compravam precatórios, que são títulos de dívidas que os governos municipais e estaduais deviam para cidadãos como eu, você, qualquer um. 34% dos ativos do Master estavam nesses precatórios. Ora, a gente sabe como funciona o Brasil. Os governos demoram anos, às vezes até décadas, para realizar os pagamentos dos precatórios. E a maioria das empresas de recuperação judicial não se recupera. Daniel Volcano tinha um plano. Ele entendeu melhor que ninguém como realmente funciona a economia brasileira. No capitalismo de compadrio, a nossa economia, nada vale mais do que quem você conhece. Então Volcano se tornou um especialista em lobby, um amigo de todos os políticos e juízes de Brasília. Assim, parte do dinheiro que Volcano captava com seus títulos podres ia, adivinha para quê? Para organizar festas onde ele podia fazer sua média com as elites em Brasília. As festas de Volcano eram as festas mais animadas, não só de São Paulo, mas de Miami e, adivinha, de Mônaco. Eu não vou nem entrar em detalhes do que acontecia nessas festas. Só vou dizer que entre os convidados, além dos figuras da política, tínhamos influencers fitness como Gabriela Pugliese, Virgínia, Manu City. E quem investia nelas, adivinha? O seu cunhado Fabiano Zettel, via o seu fundo de investimento Moraia Assets. Então vamos recapitular aqui. Daniel Volcano vendia títulos de CDB pagando muito mais do que a média do mercado para comprar títulos de dívida em empresas falidas. E além de tudo organizava festas junto com seu cunhado, que vale dizer se autodenomina pastor na Igreja Lagoinha, contando com a presença de modelos, influencers e, claro, ministros, deputados e senadores. Você vê algum problema nisso? Por que não fazer essas festas? De repente, então, a gente começou a ver várias decisões judiciais e emendas parlamentares que valorizavam, veja só, as empresas que o Banco Master tinha investido. Coincidência, né? Que estranho. Vamos pegar o caso mais bizarro da Ambipar, uma empresa de gestão ambiental que recentemente entrou em recuperação judicial. Entre maio e agosto de 2024, as ações da empresa tiveram valorização espantosa de 863%. A CVM identificou o que chamou de movimento orquestrado entre o Banco Master, o empresário Nelson Tanuri, que aliás também teve o celular apreendido na semana passada pela Polícia Federal, e os controladores da Ambipar. Segundo o relatório da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro no Brasil, grande parte do patrimônio líquido do Master foi alocado na compra maciça de precatórios e debêntures ligados às operações conduzidas por estruturas associadas a Tanuri. A valorização artificial das ações serviu para que fosse usada como garantia em outras operações, ajudando o Banco Master a continuar vendendo seus CDBs. Em resposta a isso, a área técnica da CVM determinou que fosse feita uma OPA, Oferta Pública de Aquisição, para proteger os minoritários. Mas aí entra um personagem crucial, Otto Lobo. O Lobo, diretor da CVM, indicado por Bolsonaro em 22, pediu vistas do processo. Pouco depois, ele foi nomeado presidente interino, após a renúncia do presidente anterior. Então, quando o caso voltou à pauta, ele reverteu o voto do presidente anterior e usou seu voto de Minerva para reverter a decisão e dispensar a Ambipar da OPA, uma decisão que beneficiou diretamente o Banco Master. Nesse mês, há 2 semanas, o presidente Lula fez a boa graça de indicar, adivinha, Otto Lobo para a presidência definitiva da CVM, mesmo contra a indicação da equipe técnica. Segundo a imprensa, ele era o nome, adivinha só, do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado e presidente favorito do Ciro Nogueira, presidente do PP. Falamos em Ciro Nogueira? Pois é o mesmo Ciro Nogueira que tentou aprovar a emenda Volcano em 2024. Uma emenda à PEC do Banco Central que aumentaria a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão por investidor. Se essa emenda fosse aprovada, então mais investidores colocariam dinheiro no Banco Master, porque todas as perdas de até 1 milhão de reais ficariam cobertas. Felizmente, a emenda foi rejeitada pelo relator Plínio Valério, mas é importante lembrar, Ciro Nogueira foi um dos principais amigos de Volcano em Brasília. A foto dos dois juntos em 2021, num churrasco produzido por Ciro Nogueira e veja só, com a presença de Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. Com o fracasso da emenda Master, ou emenda Volcano, Daniel Volcano usou seus tentáculos no Centrão para desenvolver um plano B, a venda do Banco Master para um banco público. E não é qualquer banco público, é o BRB, o Banco de Brasília, controlado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez, do MDB. A ideia era genial do ponto de vista de quem quer escapar de uma fraude. Se você consegue fundir seu banco podre com um banco público, os balanços se misturam, a fraude se dilui e quem paga a conta é o contribuinte. Mas para isso, Volcano precisava maquiar ainda mais os números. E foi aí que surgiu a ideia da carteira fantasma da Tirreno.
O Master simulou a compra de uma carteira de crédito de 6 bilhões de reais de uma empresa chamada Tirreno. Só que essa operação existia apenas um papel. Não houve pagamento real, não houve crédito real. Quando o Banco Central analisou os CPFs dessa carteira, ele descobriu que as operações simplesmente não existiam. E o que o Master fez com essa carteira fantasma? Revendeu para o BRB por 12 bilhões de reais, o dobro do valor original, após manipular a taxa de juros. Ou seja, um banco público estava prestes a pagar 12 bilhões por algo que não valia nada. Em setembro de 25, o Banco Central barrou a tentativa de venda. A proposta, segundo a investigação, tinha um objetivo claro: fundir os balanços e diluir a fraude dentro de um banco público. Se tivesse dado certo, o rombo do Master teria virado o problema do governo, e no final das contas, problema de todos nós. Mas a pergunta permanece: como uma operação tão claramente fraudulenta chegou tão perto de ser aprovada? Quem dentro do BRB e do governo do DF estava disposto a comprar um banco falido por bilhões de reais? Mais uma vez, entra o patrimonialismo brasileiro em ação. Quando o banco privado quebra, a solução é empurrar o problema para o Estado. E quando isso não funciona, ainda restam os tribunais para tentar reverter a liquidação. O ponto crucial aqui é entender qual era o modelo de negócio do Banco Master. Ele comprava ativo podre e em seguida fazia lobby político para usar dinheiro público para valorizar esses mesmos ativos podres. Vorcaro não era um banqueiro, ele era um operador político que comprava e vendia influência. E aí usava essa influência para pressionar pela liberação de precatórios, agilizar processos de recuperação judicial, impedir fiscalização sobre suas operações, barrar CPI e investigação e, por fim, tentar ampliar a cobertura do FGC. O Banco Master era um grande banco do patrimonialismo, uma instituição que só funciona porque tinha proteção nos três poderes. Como se não bastasse as relações promíscuas com os nossos políticos de Brasília, as investigações têm apontado indícios de relações entre o Master e mais uma organização criminosa, o PT. Brincadeira, é o PCC, mas também tem com o PT. A Reag Investimentos, uma das principais gestoras miradas pela Operação Carbono Oculto, que investigava as relações do PCC na Faria Lima, geria pelo menos 3 fundos que lavavam dinheiro para o crime organizado. Esses mesmos 3 fundos também estavam envolvidos com o Banco Master. E isso, como é que funcionava? 1. O investidor comprava CDB do Banco Master com promessa de receber 140% do CDI. 2. O Master emprestava o dinheiro para empresas supostamente laranjas. 3. Essas empresas investiam em fundos do Reag. 4. Os fundos compravam ativos podres, como certificados do extinto Banco Estadual de Santa Catarina, e inflavam seus preços artificialmente. 5. O dinheiro circulava entre vários fundos da Reag, ganhando valor no papel. 6. No final, a Reag investia de volta no Banco Master, comprando CDBs e melhorando o balanço do banco. E 7. O Banco Master voltava a emprestar o dinheiro aos laranjas, recomeçando o esquema. E nisso tem que ficar claro, o Banco Central identificou 6 fundos da Reag envolvidos no esquema, com patrimônio conjunto de 102,4 bilhões. Dinheiro de aposentados, de fundos de pensão, de investidores comuns. Tudo misturado numa estrutura que também servia ao crime organizado. O João Carlos Mansur, fundador da Reag, foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero. Após a operação da PF, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da gestora. Em breve saberemos mais detalhes sobre a relação entre o Banco Master e o PCC, desde que não tentem reverter naturalmente a liquidação. Falando em reverter a liquidação, é isso que Daniel Vorcaro tem atuado para realizar via STF, Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, o Banco Master desenvolveu uma extensa teia de relações com o órgão mais poderoso do país. Entre 22 e 24, o banco bancou pelo menos 5 eventos, 4 deles no exterior. Teve em Nova York, Paris, Londres e Roma, que contaram com a presença adivinha de diversos ministros do STF, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Barroso, Lewandowski. Mas o caso mais bizarro envolve justamente o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Conforme foi revelado nas investigações, o Master tinha um contrato prevendo pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais entre 24 e 27. Se cumpridos integralmente, o contrato totalizaria 129 milhões, um contrato absurdamente caro para qualquer escritório de advocacia no país. O escopo do contrato era amplo, representar os interesses do banco junto ao Banco Central, Receita Federal, o CAD e o Congresso Nacional. E, no entanto, não há nenhuma referência da atuação desse escritório em qualquer processo do banco. Mesmo assim, em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, dá para ver que os pagamentos eram tratados internamente como prioridade absoluta. Os pagamentos não poderiam deixar de ser feitos sem hipótese alguma, mesmo que a gente não entenda muito bem qual era o serviço e a justificativa para esse valor absurdamente alto. Tudo começou a fazer mais sentido quando a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou que o ministro Alexandre de Moraes manteve ao menos 4 contatos, 3 telefônicos e um pessoal,
com o presidente do Banco Central, agora do governo Lula, Gabriel Galli, durante um período mais sensível da crise, perguntando para ele sobre o Banco Master. Veja só. O Alexandre de Moraes, veja só, não apenas negou essas comunicações com o Banco Central. Pelo contrário, o Banco Central colocou as conversas com o Alexandre de Moraes sob sigilo, conforme reportou o portal Metrópolis. Bom, que sorte que esse caso do Master não está sendo coberto ou tocado pelo Alexandre de Moraes, certo? Já imagino o destino. Ou talvez a gente não tenha tanta sorte assim. É porque o ministro responsável pelo Master no STF, Dias Toffoli, era também um dos melhores amigos do Daniel Vorcaro. Além disso, o ministro Dias Toffoli pegou carona no jatinho do advogado do Master para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. E olha que coincidência incrível. Exatamente no momento em que ele desembarcou, ele descobriu que, olha só, que tinha sido sorteado para receber o recurso do Master no STF. E adivinha o que ele fez de primeira? Ele puxou o caso do Master para o STF para garantir controle total e decretou sigilo absoluto, inclusive sigilo até dos outros ministros. O ministro centralizou todas as investigações, removeu o acesso da CPI aos dados de Vorcaro e recentemente, em dezembro, determinou uma cariação inédita entre o banqueiro, o diretor da fiscalização do Banco Central e o ex-presidente do BRB, o mesmo que ia comprar as carteiras fraudulentas do Banco Master. Efetivamente uma tentativa de pressionar e intimidar o diretor do Banco Central e possivelmente reverter a liquidação. Mais recentemente, na última fase da operação, Dias Toffoli simplesmente impediu a Polícia Federal de ter acesso às provas, exigindo que os materiais e celulares apreendidos, incluindo o celular do Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, fossem entregues lacrados no STF. Isso configura, galera, claramente uma interferência sem precedentes do STF sobre as investigações da Polícia Federal. Por que, ministro Dias Toffoli, por que razão você tem tanto medo do conteúdo desses celulares? Falando em celular, o celular do Vorcaro está atualmente sob possessão da Polícia Federal. Desde então, ele se recusa a fornecer a senha. A lista de contatos já revelada é assombrosa. 3 ministros do STF, 5 senadores, 20 deputados federais, 1 governador. Mas há mais. O celular de Vorcaro é a prova definitiva de que Daniel Vorcaro é o nosso Jeffrey Epstein. Muitas fontes na política e no jornalismo já dizem que há imagens de políticos e figuras públicas poderosas fazendo sexo naquele celular. Fotos daquelas festas que o Vorcaro e o Zettel organizavam. Sabe aquelas festas bacanas? Só pra vocês terem noção, no Carnaval de 25, o Vorcaro foi o patrocinador master do camarote Café de la Musique Alma Rio na Sapucaí, com um investimento de 40 milhões. Teve DJ internacional, teve show do Alok, novamente o Alok, teve o Seu Jorge e teve modelos como a Irina Shayk, ex do Cristiano Ronaldo, todos lá curtindo a festa. Isso, veja bem, era o que acontecia nas festas públicas. Já parou pra imaginar como eram as festas privadas? E agora, o que o Vorcaro está fazendo para evitar que revelem o que está no celular? Imediatamente após a liquidação do Master, uma operação coordenada começou nas redes sociais. Influenciadores de todos os lados passaram a publicar vídeos questionando a atuação do Banco Central, todos com argumentos semelhantes, estética audiovisual parecida e timing quase simultâneo. Por que acabou com o Banco Master tão rápido assim? Segundo a jornalista Malu Gaspar, esses influenciadores faziam parte do Projeto DV. DV quer dizer Daniel Vorcaro, claro. Os valores oferecidos para os influenciadores eram gigantescos. Eles podiam receber até 2 milhões de reais para defender o Banco Master. Dependia só do tamanho do cara. Desde então, a Polícia Federal abriu apuração sobre 46 perfis que fizeram um bombardeio digital contra o Banco Central. A campanha digital não agia sozinha. Havia um objetivo institucional: reverter a liquidação do banco. Se reverter a liquidação, os dados do banco ficam fechados e ninguém vai saber o que aconteceu. O ministro Jonathan de Jesus, relator do caso Master no Tribunal de Contas da União, foi o encarregado de cuidar dessa ação. No início deste ano, ele determinou uma inspeção presencial no Banco Central com máxima urgência para verificar a motivação e a proporcionalidade da decisão. Sinalizou que não descartava uma medida cautelar para reverter a liquidação. A decisão causou um racha interno no TCU. Os ministros classificaram a atuação do Jonathan como excessivamente arrojada e disseram reservadamente que ele constrangiu o TCU. O próprio Jonathan admitiu que a dimensão pública do caso levou a recuar e submeter a questão ao plenário. O presidente do TCU, Vital do Rego, foi explícito. Abre aspas. O processo de desliquidação do Master não cabe ao TCU, mas cabe ao STF. Ok, mas cá entre nós, a gente já sabe disso. O STF também está envolvido até o pescoço com os negócios do Vorcaro. A pergunta central é: por que há tanto esforço para reverter uma liquidação que foi tecnicamente fundamentada? A resposta é bem simples: para fazer tudo acabar em pizza. Se a liquidação for mantida, a Polícia Federal continua investigando. Os documentos do banco serão esmiuçados, as conexões políticas virão à tona, os responsáveis serão punidos, é o que a gente espera. Porém, se houver a reversão, o banco volta a operar. O Vorcaro, ele reassume o controle, mesmo solto com tornozeleira. Os documentos podem ser reorganizados e a história é reescrita como um erro banal do Banco Central. Isso aqui, galera, entendam, não é um erro do Banco Central, não. Tá? Isso aqui é meio que o padrão brasileiro de escândalo financeiro. E dessa vez, galera, vejam, a gente pode evitar que aconteça. Vamos lá, galera. Quem paga a conta? O roubo do Banco Master não é abstrato.
ele tem vítimas concretas, eu vou mostrar para vocês. 1,6 milhão de investidores com dinheiro travado há mais de 50 dias sem correção. Fundos de previdência estaduais do Rio e do Amapá duramente atingidos. O Rio Previdência, inclusive, já admite perdas muito superiores ao divulgado. Servidores públicos cujas aposentadorias estão em risco. O sistema financeiro como um todo, o FGC terá que desembolsar 41 bi, um terço do seu patrimônio. A credibilidade institucional do Brasil, um país onde bancos podem operar pirâmides com proteção política. Sentimento de desamparo, a ideia de que no Brasil tudo termina em pizza e que os poderosos controlam tudo. E aqui eu deixo meu desafio a você. Pelo amor de Deus, nós não podemos deixar isso acabar em pizza. É por isso que nós estamos convocando um ato público em defesa das nossas instituições e contra a corrupção sem limites. Quando? É quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, à noite. Onde? Sede do Banco Master, na Elvira Ferraz, número 440, em São Paulo. Como? Vem com roupa de trabalho, sem carro de som, sem palanque, sem barulho, sem verde e amarelo, sem vermelho, sem nada. Vem com a roupa que você está trabalhando. Isso aqui não é para proteger o político A, B ou C, ou o grupo político ou corrente política A, B ou C. No fundo, estão todos envolvidos nisso. Isso é, no fundo, um protesto silencioso e firme da sociedade civil organizada. A única coisa que nós exigimos de você para ir na manifestação, de uma maneira bem simples, é vetar ministro do STF participando de evento patrocinado por investigado, vetar que reguladores ignorem 38 alertas de fraude, vetar influenciador sendo pago para atacar instituições e defender banco corrupto, vetar o TCU sendo usado para reverter decisão técnica, vetar banqueiro que monta pirâmide e sai impune do golpe que ele está dando, vetar que nossas instituições sejam usadas sempre, o tempo todo, para roubo, e quando você reclama você vai preso. O caso do Banco Master não é sobre um banco que quebrou, é sobre como opera o poder no Brasil, é sobre o patrimonialismo que nunca foi superado, é sobre a promiscuidade entre dinheiro público e interesse privado. 8 ex-presidentes do STF já apoiam um código de conduta para o funcionamento dos ministros na casa. O Edson Fachin, atual presidente, está liderando a iniciativa. Mas ele encontra resistência, especialmente de outros ministros que acham que isso não é tão importante. A questão é, se um tribunal que cobra a transparência dos demais poderes não está disposto a submeter a si as mesmas regras claras, o que a gente pode esperar? A resposta está nas ruas, dia 22, e eu aguardo você lá. Eu estarei lá, muitas pessoas estarão, e é o momento do Brasil reiniciar seu senso de revolta, seu senso de rebelião. Não seja cordeiro num país que não é feito de leões, mas é feito de abutres. Não aceite esse destino, não seja esse cordeiro. Dia 22 eu te aguardo na frente do Banco Master e que isso seja a fagulha inicial de um grande incêndio que tome o Brasil. Um incêndio de dignidade e de autorrespeito que façam que vagabundos, corruptos de toda sorte não tomem mais o nosso destino. Meu nome é Renan Santos, eu espero que você compartilhe esse vídeo e se lembre ao fim que eu também sou pré-candidato à presidência da República. Te aguardo na guerra.